Estudos para concursos, lei seca, né? Tem que visar bastante, fazer vários vídeos sobre a lei seca de estudos para aprender. Proteger de São Paulo, concursos, para o processo penal. Eu vou ler só fazer um vídeo dos artigos que que o professor, querido professor, me mandou fazer, né? 251 até 258, o comecinho, né? Do juiz. Qual é mesmo o que cai mais? Era o 352, 351 ao 372. Que cai mais? O segundo cai mais é o do juiz, o terceiro que cai mais é o 394, 405. Tá. Três questões, é bom acertar três questões, né? Título: a lei do Código de Processo Penal, a lei 3.690, 3.689. Código Processual Penal. O título que cai na TJ é o título 7, 5, 6, 7, 8. É o título 8 do juiz, do Ministério Público, do acusado e do defensor, dos assistentes e auxiliares de justiça. O capítulo 1 é o do juiz, que vai do 251 até o 258, que foi o que o professor recomendou. Na verdade, o 251 até o 258 vai dois capítulos, o Ministério Público e o juiz. Qual que eu começo? Vamos do mais curto, que é o Ministério Público. Capítulo 2, Ministério Público, MP 257. Primeiro, ao Ministério Público cabe, daí só cabe duas coisas ao Ministério Público: promover privativamente a ação penal pública na forma de estabelecida neste Código. Promover privativamente a ação penal pública na forma de estabelecida no Código. E segundo é fiscalizar a execução da lei. Eu me lembro de perguntas que já apareceram disso, dessa fiscalização de execução da lei. O Ministério Público fiscaliza a execução da lei. 258 do MP. Eles pulam alguns artigos, mas só esses dois caem do Ministério Público, né? Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim. Olha, não funcionarão em qualquer parte. Os órgãos do Ministério Público não podem funcionar em qualquer processo que tenha parte em que o juiz ou qualquer das partes, por seu cônjuge ou companheiro consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. É o terceiro grau. O terceiro grau é o seu sobrinho. Que é assim, você, sua mãe, segundo grau, primeiro grau, seu irmão, segundo grau e o filho do seu irmão, terceiro grau. Nesse é o cara terceiro grau, seu sobrinho. A linha reta, inclusive, a eles se estendem no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspensão e impedimento do juízo. Ou seja, o 258 só fala que os carinhas do MP têm as mesmas coisas de impedimentos e suspensões dos juízes. Daí no juiz, ou seja, se você ler isso aqui primeiro, você vê que ele tem acesso ao primeiro capítulo 251 do juiz, que vai falar os artigos 25 de impedimentos e suspeições no caso dos penais. Porque, pelo que o professor me disse, parece que os casos de impedimento e suspeição nos casos civis são um pouco diferentes. Tipo, eles ficam quase a mesma coisa, só que tem uns truquezinhos diferentes que te ferram. Tipo, eles vão lá e colocam uma coisa que é um impedimento ou uma suspensão do juiz lá numa questão de processo penal. Daí você lê ela e fala, isso aqui tá certo. E escolhe ela, mas ela era do civil, então, na verdade, ela tá totalmente errada porque não tem nada a ver com a matéria. Era tipo uma matéria, era uma questão que era para você ler. E se você soubesse que era de direito civil, aí você sabia que não tem nada a ver com o que você tá tentando responder agora, né? Próximo, vamos lá. Capítulo 1 do juiz, 251. Ao juiz incumberá prover a regularidade de processos e aumentar e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo. Não poderá exercer cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito.
Segundo, não poderá exercer jurisdição ele próprio houver desempenhado, quer dizer, quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Você viu lá, Ministério Público, advogado, defensor, ele não pode, se ele mesmo tenha desempenhado, e também quando os parentes dele tenham desempenhado alguma dessas funções, né? E a terceira, o juiz não pode exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Ou seja, se ele tiver julgado alguma outra instância desse mesmo processo, ele não pode trabalhar nele de novo. E quarto, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo, ele próprio em seu cônjuge ou parente, ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta, ou colateral até o terceiro grau, inclusive por parte ou diretamente interessado no feito. Não entendi essa quarta. 253. Nos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo juízes que forem entre si parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. 254. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser acusado por qualquer das partes. Suspeito, suspeito, suspeito. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 suspeições. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles, é suspeito. Se ele, seu cônjuge ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, é suspeito. Se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder ao processo que tenha de ser julgado por qualquer parte das partes, é suspeito. Ele também é suspeito se tiver aconselhado a qualquer das partes, se é suspeito. E ele também é suspeito se ele for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, é suspeito. E por último, ele também é suspeito se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. Ou seja, resumindo a história, né? Ele é suspeito se ele tiver algum laço com o carinha que é meio. Que pode ser civil ou de amizade. Tipo um líquido, um vínculo de emoções, né? Também tem o sangue que é o mais básico, né? Então, se for amigo ou inimigo, não pode. É suspenso. Se for um cônjuge ascendente descendente, tipo se for pai ou filho, não pode. Se for no cujo caráter criminoso haja controvérsia. Daí no cônjuge, consanguíneo ou parente consanguíneo, ou afim até o terceiro grau, também, se sustentar demanda sobre os processos que tenha a ser julgado qualquer das partes. Não é suspeito por ele praticar de ser juiz para qual processo que tem alguma dessas partes. Quarto, se tiver aconselhado qualquer das partes, é suspeito. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, é suspeito. E se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo, é suspeito. Os três últimos, tipo, os três primeiros são primeiro é uma relação de emoção, os dois outros são emoções, são de sangue, mas só que tem um estranhazinho, tipo criminoso e processo julgado. E nos três últimos são coisas de contratos, né? Civis, tipo sócio, credor e aconselhado. 2255. O impedimento ou suspensão decorrente da parentesco ou por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevivendo descendentes. Mas ainda que dissolvido o casamento, sem descendentes não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. É meio complicado isso aqui, né? Tomara que não caia uma coisa dessas. E última questão, último artigo, 256. A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la, né? Essa aqui eu me estudei bastante, eu me lembro dela. Vamos ver de novo. Aqui só está falando da suspeição, né? Mas o 255 fala do impedimento, mas não tem hipóteses. O impedimento de suspensão decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução. Será que é o 252 que estava falando, sabe?
Não poderá exercer na jurisdição, isso aqui é o impedimento? Não poderá. Confuso, me confundiu agora, já que não está escrito impedimento. O próximo conteúdo que eu vou ler, outra recomendação do professor, é o 351 a 372.